Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 1 Coríntios 6, 19. Muitas pessoas da igreja de Corinto haviam sido educadas numa outra cultura e tinham uma visão distorcida sobre a liberdade, sobre o uso do corpo e da sexualidade. No mundo daquela época, a prática da prostituição religiosa era comum. Havia práticas nos cultos pagãos que envolviam a prostituição das sacerdotisas com os adoradores. No templo da deusa Afrodite, em Corinto, havia quartos destinados a isso. E muitos dos cristãos daquela época tinham dificuldade de se libertarem desse tipo de costume, pois fazia parte da cultura da época. O prazer era idolatrado na cultura grega. As esculturas e imagens feitas na época exaltavam as figuras humanas. A tendência que hoje temos da cultura do corpo não é novidade na história do mundo. Havia um grupo ou movimento filosófico, os hedonistas, que diziam que a razão de vida principal dos homens era experimentar o prazer de todas as formas. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ensina que a visão cristã do prazer e da sexualidade passa pelo conhecimento do motivo pelo qual Deus nos deu um corpo. Ele escreveu: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E quando ele diz que não pertencemos a nós mesmos, ele fundamenta escrevendo assim: Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E Deus nos deu Jesus. Esse foi o preço. Não somos mais escravos de nós mesmos, mas por causa de Jesus Cristo, somos livres para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que cuidemos do nosso corpo, o seu templo. Oremos. Querido Senhor, obrigado porque na cruz foi pago o preço para sermos livres da culpa do pecado. Que a presença do Teu Santo Espírito em nosso corpo nos ajude e nos motive para fugirmos de toda e qualquer imoralidade sexual. Em nome de Jesus, amém.